Oi, tudo bom? Então você terminou o seu rascunho. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer assim que você termina de escrever o seu primeiro rascunho. Escreveu toda a sua história e se pergunta: e agora, José? E não, você não vai mandar imediatamente para os seus amigos, para os leitores betas. Quando você termina um rascunho, você precisa revisar e se auto-editar. Você vai fazer a sua primeira revisão, em que você vai estar olhando a história como um todo para ver o que pode ser melhorado. E você achando aí que o trabalho estava pronto. Como diria Britney Spears, you better work, bitch. Então essas dicas vão lhe ajudar assim que você estiver aí com o seu primeiro rascunho pronto. Lembrando que cada um tem o seu processo e o seu método, então quem sabe algumas coisas não funcionem ou você precisa adaptar e ver aí o que funciona melhor para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo de escrita criativa e edição, já curta esse vídeo e se inscreve aqui no Xícara Quente caso você ainda não seja inscrito, porque eu estou falando sobre esse assunto cada vez mais por aqui. Digamos que você terminou o seu primeiro rascunho no domingo, então na segunda-feira você já começa a trabalhar nele, né? Não. A primeira coisa que você vai fazer é deixar o seu rascunho descansar. Você e a história precisam respirar. Você está muito investida na história, passou sei lá quanto tempo escrevendo ela e você não vai conseguir revisar algo que está tão presente na sua mente. Coloca o seu rascunho de ladinho e vai respirar. E quanto tempo você faz isso? Isso vai depender um pouco de pessoa para pessoa, mas eu diria que pelo menos uma semana. Se você conseguir deixar descansando por mais tempo, melhor. Porque daí quando você retorna para esse texto, você está com um olhar diferente. Vai ter um olhar mais crítico para tudo que precisa ser melhorado. Só não vai deixar esse projeto para sempre na gaveta, né? Decida aí um tempo que você quer deixar a história descansar e nem que você precise marcar um dia para retornar a ela. E aí vai lá, abre a gaveta e se dedica a ela de novo. Essa próxima dica depende muito de pessoa para pessoa, se você gosta de ter o rascunho impresso ou se você quer trabalhar com ele no computador. Na minha experiência revisando e editando os meus rascunhos, depende muito de cada história. A grande maioria eu fiz no computador mesmo e teve uma que eu preferi ter ela impressa. As duas maneiras vão funcionar, não existe uma que é melhor que a outra. Se você prefere impresso e tem a oportunidade de fazer isso, você faz. E se você quiser ficar só no computador, fica só no computador. Tem também a opção de você fazer um documento PDF que você pode abrir no seu Kindle, que aí dá realmente uma impressão de que é um livro, né? Até porque nessa primeira revisão, eu recomendo que você ainda não mexa no texto. Você vai marcando as coisas e fazendo anotações para si mesma do que você quer melhorar, de algumas ideias que você já tem, mas não mude nada ainda porque você pode correr o risco de se confundir. Digamos que você já faça algumas alterações no começo que lá pela metade você percebe que podia ter incorporado na história, ou percebe que um detalhe que você mudou lá no começo na verdade era muito importante no final. É diferente quando você já leu tudo e aí você pega todas as anotações e marcações e aí começa o trabalho de reescrever. Escritor é isso, gente. Escrever, reescrever, escrever, reescrever. E nos revisar e nos editar é uma habilidade muito importante de ser desenvolvida junto nesse processo. A próxima dica eu já vi vários editores recomendar e a primeira vez que eu ouvi eu não levei a sério. Porém, ela realmente ajuda, que é fazer um resumo de tudo o que acontece capítulo por capítulo. E isso é independente de você planejar ou não. Se você é um grande planejador e já tem todas as suas anotações de capítulo a capítulo, você só pega aquilo e vai incorporando e comparando. Se está batendo as informações daquilo que você tinha planejado com o que você escreveu. E se você não tem essas anotações, esse é o momento. E mesmo que você diga que não gosta de escrever com planejamento, agora você já escreveu. E realmente ajuda para você ter uma noção melhor de estrutura, saber o que acontece em cada um dos capítulos. E como eu disse, é sempre possível adaptar essas dicas. Quem sabe você prefira fazer uma coisa cena a cena ao invés de capítulo a capítulo. A próxima dica é escreva uma sinopse. E essa parece uma dica estranha, porque você nem terminou de revisar o primeiro rascunho e já vai escrever uma sinopse? Mas é claro que essa não vai ser a sinopse oficial. Essa é uma sinopse de estudo só para você. Escreve ela aí que logo logo ela vai ser importante. E pense também qual é o gênero que você está escrevendo e quem é o seu público. Geralmente a gente já tem uma ideia disso quando a gente está começando a escrever ou quando a gente está escrevendo, mas agora que está tudo escrito, você tem uma noção muito maior do real conteúdo desse livro. Então é o momento de ser específico e ver qual que é o gênero e o público. Inclusive, a Bela do canal Bean Enigma tem um vídeo perfeito que eu vou deixar nos cards em que ela explica isso para que ajude você nesse processo de identificar gênero e público. Nesse processo de estar marcando e anotando coisas para si mesmo da história, você não está olhando para erros de gramática, mas se você os encontrar, já marque eles ali. Mas o principal aqui é ver se a sua história está clara.
Você precisa ter o olhar mais desconfiado e crítico possível. Se faça muitas perguntas, leia em voz alta, pense, se esse livro não fosse meu, o que eu ia achar? O que eu iria pensar dos personagens e das decisões deles? O que mais você pode fazer pela história e pelos personagens? A motivação da personagem está clara e forte o suficiente? Os obstáculos não estão fáceis demais? Não está colocando muita explicação sobre algo? Não está descrevendo algo de mais ou de menos? Uma dica que faz toda a diferença e que eu não vejo muitas pessoas dar essa dica é de você já ir marcando as coisas que estão funcionando. Uma descrição que ficou muito boa, uma cena que ficou bem escrita, um diálogo marcante. Marque as coisas que estão funcionando na história. E eu não estou falando das coisas que você gosta, veja bem, é das coisas que estão funcionando na história. Lembre-se que nós estamos usando o nosso olhar mais desconfiado e crítico possível. Você leu tudo, colocou todas as suas marcações e comentários, fez o resuminho dos capítulos ou das cenas e agora vai olhar de cima toda a história. Se você for uma pessoa mais visual, é legal você ter um quadro ou quem sabe colocar post-its na parede para que você possa ver todas as partes da sua história e como tudo se conecta. Ou o quanto as coisas não estão se conectando. E aí isso que é legal dos post-its, porque daí você pode mexer eles de lugar, uma cena que fica melhor mais no começo, uma que fica melhor mais no final. É por isso que esse momento da primeira revisão é tão importante, para que você veja as coisas que não estão conversando umas com as outras no seu enredo. E aí é quando você vai poder olhar com mais atenção para a estrutura da sua história e os arcos de personagem. A Amy Custódio do canal Museu Invisível tem um vídeo muito incrível em que ela fala dos 3 atos de uma história. E aí se fazer mais perguntas. O que o personagem quer? O que está no caminho dele? E se ele não conseguir, o que vai acontecer? Os riscos estão altos? E lembra daquela sinopse de estudo? Puxa ela aí. Estou entregando as coisas que estão prometidas aqui para o leitor? O meu livro realmente bate com o gênero e o público que eu acho que eu estou escrevendo? E quando você for notando essas coisas que você precisa melhorar, mas ainda não tem certeza como, é um ótimo momento para que você vá pesquisar e estudar mais sobre. Procurar vídeos e texto de como melhorar a descrição de alguma coisa ou como fazer um diálogo mais impactante. Não tenha receio de perguntar aos seus amigos escritores se eles têm dicas ou um material para lhe recomendar sobre o assunto. Você vai estar usando esse processo para estar aprendendo mais e exercitando a sua escrita e identificando as suas fraquezas como escritor para que você possa sempre estar melhorando. E agora sim, nós vamos sujar as mãos. Chama a Ariana porque a gente vai work. Depois de ter reestruturado a sua história e ter feito todas as considerações, é hora de reescrever. Mexer aí no texto com muita vontade. Depois dessa primeira mexida, você vai ler tudo de novo, ver se precisa mexer mais alguma coisa, e cada vez ir amarrando mais e mais a história. Depende muito de cada pessoa e de cada história, quantas revisões você vai fazer aí até que ele esteja prontinho para ir para os leitores betas. E mais uma vez a Bela, do Bean Enigma, tem um vídeo incrível sobre isso em que ela fala sobre leitores betas e parceiros críticos. E depois que essas pessoas leram e fizeram vários comentários, você vai revisar de novo. E sim, pode ser um processo longo, mas respira fundo porque não há pressa. E você não quer soltar no mundo uma coisa apressada e feita de qualquer jeito. Já que você escreveu tudo, agora você se esforça um pouquinho mais e se dedica para poder contar essa história da melhor maneira possível. E nem é tão doloroso quanto parece. A primeira revisão e edição pode ser muito divertida nesse processo de revisitar a sua história e deixar ela bonitinha. Me contem aí como vocês gostam de revisar e editar as suas próprias histórias, como estão os projetos de vocês. Adoraria conversar mais sobre isso com vocês nos comentários. Eu sou editora freelancer e seria incrível poder ajudar vocês nesse processo de contar as suas histórias. No box da descrição vou deixar os links de outros vídeos que podem ajudar vocês no processo da primeira revisão do seu rascunho. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!